Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link tá aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Soft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai. Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago a 10ª e penúltima parte do relato Conversando com o Diabo. E você que não me segue no Instagram, me siga lá, fael.portinari. Bem, e agora vamos continuar o relato. Nessa dimensão mental, nada mais pode penetrar, a não ser o eco da atividade cerebral, pois esta é muito específica, complexa e reúne uma gama de processos físicos incomparáveis. E quanto menos físico for o pensamento, mais abstrato, intuitivo da razão elevada, mais forte a impressão na dimensão mental e mais tempo ela ecoa ao lado das bilhões de outras impressões dos outros seres conscientes. Entenda bem, há também a presença de sinais mentais mais simples, até de alguns animais, mas são menos duráveis e mais fracos. Os mais fortes são os humanos, e quanto mais concentrada e desenvolvida for a mente, mais intenso é o seu sinal. Sendo o cérebro o único capaz de gerar esse sinal, é também o único capaz de captá-lo. Mas tal como os rádios transmissores, ele precisa estar sintonizado em frequências parecidas. Quando alguém morre, o seu cérebro se dissolve e a sua existência cessa. Mas o seu sinal mental permanece vagando, com uma série de frequências específicas. E cedo ou tarde, em algum lugar, um outro cérebro, por motivos puramente casuais, irá operar em frequências mais ou menos similares. E então, ele começa a captar os sinais mentais que lhes forem compatíveis, e isso influencia a sua existência. Dependendo do grau de similaridade dos cérebros e dos seus modos de operação, essa influência pode ir desde simples afinidades superficiais até uma recuperação total do conteúdo mental. E não apenas dos sinais mentais de pessoas que já faleceram, mas também de outras pessoas vivas. Você realmente poderia transmitir o seu sinal mental para um outro cérebro se a sua mente estivesse devidamente treinada a esse nível. Em maior ou menor grau, praticamente todos os sinais mentais são captados por praticamente todos os cérebros. Porém, a confusão é gerada não só pela multiplicidade de sinais, mas pela imprevisibilidade da formação dos cérebros. Se algum cérebro em algum lugar do mundo fosse suficientemente parecido com o seu, poderia até mesmo nesse exato momento estar ouvindo esse diálogo, embora seja mais provável que ele esteja tendo ideias semelhantes, ou mesmo que esteja escrevendo sobre isso, com um grau de semelhança imprevisível. Se não há cérebro com tal similitude agora, poderá haver amanhã, ou daqui a anos, ou séculos. Porém, quanto maior for o tempo de vida, o seu tempo de atividade cerebral elevada, mais forte é o seu sinal, e mais chance ele tem de ser captado. Como eu disse antes, se daqui a milhares de anos surgir alguém que puder reproduzir os seus processos mentais com suficiente precisão,
Muito do que o seu cérebro produz daqui e agora pode ser recuperado. Se o nível de similitude fosse tal que houvesse uma duplicação dos seus padrões de ondas mentais, é possível que até mesmo as suas memórias e as suas impressões sensoriais voltem com exatidão. A isso, podemos considerar como sendo algo similar à reencarnação. Mas perceba, não é você exatamente, e sim um outro ser, uma outra mente, que capta, herda os seus padrões e então pode passar a viver como se fosse uma extensão sua. Mas não será você, ou se for, nenhum de nós tem como saber. Bem, eu vejo que você tem muito a perguntar. Ainda bem que... Bem, eu nem sei por onde começar. Antes entenda que essa explicação ainda é uma simplificação da realidade, que é muito mais complexa e que nem mesmo eu a compreendo totalmente. Talvez nem mesmo ele, o universo, apenas é. Tem sido assim desde que me lembro. Entenda também que essa analogia só é atualmente possível porque a humanidade desenvolveu tecnologias que permitem a compreensão de conceitos como ondas eletromagnéticas. Seria muitíssimo mais difícil explicar esse mesmo conceito para um filósofo medieval, por exemplo. A distância da realidade seria ainda maior, pois as analogias seriam ainda mais forçadas. No futuro, surgirão na Terra novas ideias, novas descobertas e terminologias que permitirão analogias ainda mais refinadas. Agora, portanto, não me parece possível uma explicação mais precisa do que essa. Bem, você disse Deus? E você? O que são vocês? Não são também ecos mentais? Sim, somos. Mas então, vocês já tiveram ou têm corpos físicos? Sem dúvida, em algum momento do passado, as ondas que hoje constituem aquilo que poderíamos chamar de nossas essências espirituais foram enviadas por cérebros físicos. Mas sinceramente, eu não sou capaz de rastrear a minha própria origem. Mas você ainda tem um corpo físico? Não nesse exato momento, mas eu posso providenciar alguns ocasionalmente. Mas se você disse que esse eco vagando não é na verdade a mente original, mas apenas um reflexo, então quer dizer então que você é só um reflexo, não é você? Quero dizer, suponha que algum milagre nesse exato momento produza uma cópia sua, absolutamente perfeita e idêntica ao original. Esse outro você terá todas as suas memórias e saberá tudo o que você sabe. E estará livre e completamente autônomo, sendo capaz de agir por conta própria da mesma forma que você agiria. Só que daí em diante vocês teriam vidas diferentes, seguiriam caminhos diferentes e com experiências diferentes, gradualmente iriam se diferenciando. Me responda então, aquele outro você continua sendo você? Não, eu acho que não. Para ficar mais simples, você abriria mão da sua existência mais facilmente porque há um outro de você no mundo? De jeito nenhum. Então, intuitivamente, você já entendeu aquele que é um outro ser. Não é mais você. Agora, imagine esses dois você separados por um intervalo de tempo indefinido, que pode ser de até então milhões de anos. Como você pode saber que esse você no futuro terá de algum modo a sua essência? Ele mesmo não saberia. Teria todas as suas memórias e poderia estar plenamente convencido de que é a continuação de você que existiu hoje. Mas você, aqui e agora, teria a mesma certeza?
Bem, quer dizer que eu poderia então desaparecer totalmente, enquanto um outro eu pensa que eu do passado continua existindo? Quero dizer que o você do presente não tem como saber se continuará a existir num você do futuro. Pense na sua cópia do presente. Se uma não se deixar extinguir passivamente, é porque sabe de alguma forma que deixará de existir, apesar da sua cópia continuar viva. O você do futuro é ainda mais distante por estar num tempo diferente, que não permitiria sequer uma comunicação telepática que tornaria possível uma consciência bipartidária. São seres distintos que podem compartilhar a mesma memória e até acreditar estarem um existindo através do outro. Mas lembre-se que mesmo uma cópia, você do presente poderia muito bem pensar que é o você original. Mas isso apenas sugere que não há como saber se continuaremos a existir ou não. Sim, não há como ter certeza, mas levando em conta dois seres separados pelo tempo e por existências diferentes, me cita a apostar que a existência original se extingue. Bem, isso realmente não é muito animador. Quer dizer que, apesar de haver coisas que funcionam como reencarnação, na realidade o nosso destino mais provável é a extinção? Exatamente. Eu lhe disse que você poderia não gostar, pois é muito diferente do que as suas religiões pregam. Se você esperava mais uma dose de frases bonitas e repletas de esperança numa singela vida espiritual, que você reencontraria os seus entes queridos falecidos e que os males do mundo seriam compensados por uma justiça divina, então escolheu falar com a entidade errada. Bem, mas afinal, eu estou conversando com o diabo ou não? Está conversando com alguém que não está aqui para dizer o que as pessoas querem ouvir, o que lhes dá conforto. Digo o que sei, sem me preocupar com nada disso. Bem, mesmo assim, isso é muito incrível. Você está mais abalado do que eu esperava. Bem, de qualquer modo, não há certeza. Você mesmo disse que não há certeza. Sim, não há certeza. E isso, para você, significa que ainda lhe resta esperança de vida eterna. Sim, não há como lhe negar essa esperança, mesmo porque é impossível reprová-la. Então, o grande mistério, o maior mistério de todos, que é o da existência, é também um mistério para vocês? Sim, é verdade. Mesmo o ser supremo do universo, se é que há algum, não teria como ter certeza da resposta para esse grande mistério, pois na realidade há uma contradição implícita. Contradição? Sim, a questão é se a própria existência irá se perpetuar infinitamente. E apenas a mente individual poderia ter essa certeza. Porém, tal certeza só viria se a mente experimentasse uma extinção temporária e tivesse consciência disso. Acontece que uma extinção é a ausência completa de qualquer experiência, e é impossível ter memória da extinção em si. Tudo é existência. Se você fosse extinto e depois passasse a existir de novo, o máximo que poderia ter seriam recordações das experiências que lhe levam a crer que esteve extinto. Não faz o menor sentido uma recordação da não existência em si. Você poderia se lembrar dos eventos que lhe ocorreram logo antes do seu novo período de existência, que levariam você a crer que morreu naquela situação. E depois se lembraria dos primeiros eventos dessa nova existência. E então iria deduzir que de algum modo você voltou a existir. Mas você não pode saber que não existiu.
Apenas irá, com os dados que tiver, deduzir isso e estimar talvez um período de tempo em que estivesse realmente morto, pois bilhões de anos ou um segundo não fazem diferença para a não existência. A sua recordação seria a mesma, e mesmo um hipnólogo poderia lhe sugestionar, ou mesmo uma droga, uma série de eventos traumáticos poderiam lhe fazer crer firmemente que morreu e ressuscitou mesmo que nada parecido tivesse ocorrido. Mas então vem a grande pergunta: como você, que crê ter voltado a existir, pode ter certeza de que é realmente aquele mesmo ser que antes havia? Como já dissemos, uma cópia sua poderia ter a total convicção de que é você, realmente se acreditasse nisso. Mas volto à questão: se você tivesse certeza de que essa cópia é você mesmo, então saberia que você poderia ser morto e a sua existência permaneceria. Mas ocorreu então de ele usar novamente os seus recursos ilusórios. Ele assumiu uma aparência idêntica à minha, e era como me ver por fora, e falou com uma expressão bem mais séria e desafiadora. Bem, galera, este foi a 10ª parte do relato Conversando com o Diabo. Hoje, às 8 horas da noite, temos vídeo aqui no Noite Oculta, e amanhã, ao meio-dia, temos a última parte deste relato intrigante. Então não percam e boa noite.